Nesse vídeo nós iremos trazer mais um vídeo do Mirai Responde, nosso quadro de domingo, em que eu seleciono perguntas lá no nosso Instagram. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E começando aqui pela primeira pergunta, Copasa vale estudo para a carteira de dividendos para uma carteira previdenciária? Vamos então aqui abrir as ações de Copasa, que é a Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais. Atualmente, Copasa está a 17,69, uma valorização de 47%. O que você precisa olhar para a Copasa é justamente se ela tem ou não consistência no pagamento de dividendo, de forma a justificar o seu ingresso numa carteira previdenciária. Então aqui embaixo você consegue vislumbrar isso com facilidade. Você vai mudar aqui não para dividend yield médio, porque a média acaba sendo distorcida por causa do ano de 2020, em que teve um pagamento excepcional. A título de dividendos pagos, olha o que nós podemos perceber. 2015 não pagou praticamente nada. 2016 um dividendo baixo. Aí subiu bastante entre os anos de 2017 e 2018. Aí caiu muito em 2019. Aí subiu forte em 2020, decresceu forte em 2022 e depois mais um dividendo alto em 2023. Ou seja, dividendos muito voláteis. Numa carteira de dividendos, o que você procura? Dividendos consistentes. Claro que pode haver um pouco de volatilidade ali em um trimestre ou outro, em um ano ou outro, mas não tanta volatilidade assim como é o caso de Copasa. Então não dá para você considerar Copasa como uma empresa da carteira de previdência. Vamos pegar aqui o caso da Sanepar para você dar uma olhada. No caso de Sanepar, os dividendos são mais consistentes. Veja, tem uma certa volatilidade, mas não tem toda aquela queda enorme igual o Copasa que vem aqui embaixo. Do ano de 2020 até então, os dividendos apenas cresceram. Isso sim é uma companhia que você pode colocar na carteira de previdência, apesar de a Sanepar demorar um pouquinho para pagar, mas ela tem consistência. Portanto, a resposta é não. Copasa não pode ser eleita para uma carteira de previdência. Tampouco Sabesp, que sequer paga bons dividendos. Sanepar, sim. Essa seria a única dentro do setor de saneamento hoje na Bolsa de Valores que você poderia elencar para uma carteira de dividendos. Ter menos ações na carteira poderia ser um problema? 8 ações. Veja, esse é um debate interminável. De um lado, você tem o Peter Lynch dizendo que para o pequeno investidor faz mais sentido ter poucas ações, entre 3 a 7 ações, ou 8 ações como você tem, seria o que o Peter Lynch iria recomendar para você, pequeno investidor e investidor que provavelmente não é profissional. Já o Warren Buffett ele diz o seguinte: se você não sabe o que você está fazendo, o melhor a se fazer é diversificar bastante, já que a diversificação é uma proteção à ignorância, mas não no sentido negativo. Ignorância de que nós não sabemos de tudo, não sabemos o que estamos fazendo, o mercado acionário é repleto de surpresas, e se você não se dedicar de forma profissional a essa atividade, como diz o Warren Buffett, o melhor a se fazer seria, por exemplo, investir através de ETFs ou promover uma máxima diversificação da sua carteira. O que eu poderia te dizer então, diante dessa divergência entre dois grandes investidores? É que, se você conhece muito bem as empresas que você tem na sua carteira, você está seguro com elas, dorme tranquilo com elas, não tem o menor problema ter apenas 8 ações. Agora, se você está se sentindo inseguro, o melhor a se fazer é aumentar o tamanho da sua carteira, porque fazendo isso, você vai se sentir muito mais seguro. Investimento não é para você ficar ali o tempo inteiro preocupado com o que vai acontecer amanhã, na próxima semana ou no próximo mês. Você precisa ter uma carteira em que você não precisa fazer uma gestão ativa, simplesmente compra e guarda. Essa é a forma mais segura de se investir. E veja, na dúvida, diversifique. Por quê? Porque entre ter uma carteira pulverizada, mas completamente segura, e ter uma carteira concentrada que você está morrendo de medo, o que você acha que é melhor? Uma carteira concentrada, você precisa estar certo, você precisa estar muito correto naquelas poucas empresas que você tem. E aí de duas uma, ou realmente você é um investidor muito dedicado, ou você é um investidor míope e arrogante que acha que com poucas ações você está protegido no mercado financeiro. Então é essa a reflexão que você precisa fazer. Na dúvida, siga o conselho do Warren Buffett. Tenha bastante ações, um número maior, a fim de que você possa estar mais protegido. É o que eu recomendaria para investidores mais dedicados? Não, mas 8 ações ali você já tem uma boa diversificação. Depende também de como está a sua carteira. 8 ações, uma para cada segmento de atividade, que tenha uma certa descorrelação, aí sim você está bem diversificado. Mas imagina só 8 ações em que 4 são bancos ou 5 são bancos. Na verdade, você está tudo no setor bancário.
Aí você precisaria diversificar em setores. Esse é o ponto, depende também de como você estruturou essa diversificação, não é simplesmente número de ações. Só tomar cuidado também com a pulverização da carteira, porque existem setores muito ruins. Por que no Brasil não faz sentido comprar ETF como BOVA11 ou até SMAL11? Você está comprando uma série de lixos na sua carteira. E o Brasil tem setores ali, por exemplo, setor aéreo, que nunca vão te dar lucro de verdade. Em outros países pode até haver ali empresas aéreas que são lucrativas. O setor de varejo, então, nos Estados Unidos é bastante lucrativo. Já no Brasil, só dá prejuízo, porque nós somos um país emergente, marcado historicamente por uma moeda fraca, inflação, juros elevados. Como que uma economia de varejo vai se desenvolver nesse sentido? Então também você não pode sair diversificando em vários setores muito ruins. Esse é o cuidado também que você precisa ter. Mas, de novo, na dúvida, diversifique, mas também não compre setores lixos e insira na sua carteira. Com o novo balanço do Banco do Brasil, faz sentido aumentar o seu preço teto? Por que ele fez essa pergunta? Porque meu preço teto em Banco do Brasil permanece em R$ 45. Por quê? Primeiro porque já é a maior posição da minha carteira. Então, eu vou ser mais conservador no preço teto. Há uma distância muito grande entre o meu preço teto e o meu preço médio. R$ 30 meu preço médio. Deixa eu apresentar para vocês aqui na tela. Aqui você pode perceber que eu tenho 5.000 ações de Banco do Brasil a um preço médio de R$ 30,59. Cotação hoje é 47. Então veja que 45 para mim também decorre do fato de eu já ter uma posição grande. E eu sempre disse que só irei renovar meu preço teto caso de fato houvesse uma superação do guidance do Banco do Brasil. E será que houve? Vamos olhar. Aqui no caso, o fato relevante divulgado pelo Banco do Brasil após a divulgação de seus resultados. Veja aqui o que aconteceu. Essas são as projeções anteriores e as novas projeções. Em termos de variação da carteira de crédito, houve aqui uma pequena melhora, bem pequena. Quase tudo aqui foi mantido. Aqui embaixo, margem financeira. Teve um aumento, isso é positivo. Agora, veja só, provisões de crédito da carteira ampliada, ou seja, provisões em razão de devedores duvidosos, principalmente pelo efeito Americanas. O que aconteceu? Estava aqui entre 23 bilhões de provisões e 19 bilhões. Já houve aqui a observância de 13 bilhões no primeiro semestre apenas. Imagina só, isso significa que iria superar facilmente esses 23, de tal modo que houve uma renovação aqui entre 23 a 27. Portanto, nesse ponto houve uma piora nos balanços de Banco do Brasil, por um efeito que foi quase sistemático aqui no mercado brasileiro entre bancos. Todos os bancos foram afetados, todos aqueles que tinham alguma exposição americanas em razão daquele rombo dessa empresa. Mesmo assim, o Banco do Brasil conseguiu manter um lucro líquido absurdo. Ele realizou 17 bilhões de reais no primeiro semestre de 2023. Dessa forma, seu guidance permanece mantido entre 33 a 37 bilhões. Se ele manter um lucro ali de 17 bilhões para o segundo semestre desse ano, ele vai realizar entre 34 a 35 bilhões de reais. Então, ele não renovou seu guidance a título de lucro líquido ajustado para cima. Eu disse que aumentaria de 45 para cima se esses 37 pudessem ser superados, e agora com essas provisões aumentadas, isso ficou mais improvável, de tal modo que não, mantenha 45, mas como eu sempre digo, para o pequeno investidor que está começando agora, que aporta R$500 por mês até R$1.000 por mês, comprar até os R$50 Banco do Brasil, que ainda está abaixo do preço do valor patrimonial histórico do banco, que fica pelo menos ali no seu valor patrimonial, negociando no seu valor patrimonial, que hoje seria de R$56, não há grandes problemas. Agora, para quem faz grandes aportes, para quem já tem uma posição relevante no banco como eu, e para quem está comprando outras ações, é preciso ali ter mais cautela, maior margem de segurança. Margem de segurança é um espaço que você tem para errar. Quando você já está concentrado numa ação, como é o meu caso, você tem menos espaço para errar. Quando você não está concentrado, você tem mais espaço para errar. Essa é a lógica, esse é o racional. Vale a pena continuar aportando com a bolsa cara do jeito que tá, ou melhor ficar em renda fixa? Veja, o que seria na sua visão uma bolsa cara? Você precisa ter critérios para dizer se a bolsa está cara ou se está barata. Vamos olhar aqui para o principal indicador de valuation utilizado no mercado, que é o índice preço-lucro. E aqui no caso do histórico de preço-lucro do Bovespa, hoje nós estamos em 6,35 vezes. Perceba o seguinte, o que está acontecendo aqui? O PL acabou esticando, não porque a bolsa subiu, mas porque o lucro das empresas caiu. No geral, o lucro das empresas está caindo. Isso só denota que a nossa economia não está indo tão bem quanto possa aparentar, de acordo com alguns indicadores econômicos, por exemplo, IPCA em queda. IPCA em queda, nós sabemos que um grande componente aí que está fazendo com que o IPCA fique controlado artificialmente é justamente a falta de reajustamento dos combustíveis, em que a Petrobras está segurando o reajustamento de acordo com a sua nova política de preços, que
não segue a paridade de preços internacional, já está gerando escassez de diesel em postos de combustíveis, afetando ações como Vibra, Raízen. Nós estamos percebendo isso no mercado e isso gera um indicador de inflação meramente falso. Não é verdadeiro aqueles 4% que hoje você vê na tela no acumulado de 12 meses. E a meta de inflação para esse ano, segundo o Conselho Monetário Nacional, é de 3,25% ao ano. Nós estamos em 4% e é difícil que nós consigamos chegar nessa meta de 3,25%, principalmente com o reajustamento já premente, de tal modo que não se pode esperar grandes cortes de juros aí enquanto isso não for resolvido, enquanto não verificarmos qual será de fato o impacto do reajustamento dos combustíveis no IPCA. De qualquer forma, apesar disso tudo que eu estou falando, um PL, arredondando-se aqui de 7 vezes lucro, ainda é muito abaixo da média histórica do Ibovespa, que fica entre 10 a 11 vezes lucro. Portanto, na minha visão, a bolsa ainda não está cara. Você pode começar a pensar em a bolsa estar cara ali nos 130 mil pontos. Aqui nos 120 mil, 118, 119, não está cara. Agora, vamos supor que para o segundo semestre, que no geral para as empresas costuma até ser um pouquinho melhor, mas supondo aqui que no segundo semestre os lucros fiquem ainda piores. Esse PL vai disparar mesmo sem a bolsa disparar. E aí se esse PL dispara para 7, 8, 9, alcançando ali os 10, sem que a bolsa vá para os 130 mil pontos, aí sim a bolsa pode estar cara. É isso que você precisa acompanhar, o lucro das empresas. E aí o PL vai te indicando isso. E por que o PL sobe quando o lucro cai? Porque é uma divisão entre preço dividido pelo lucro. Se o preço permanece em 120 mil pontos, mas o lucro das empresas despenca, isso faz o indicador subir, tornando a bolsa mais cara, sem que tenha havido uma valorização dos ativos. É que o lucro desses ativos acabou desabando. Próxima pergunta: fazer aportes em boas empresas, considerando o indicador preço ou valor patrimonial, é interessante? O que ele está dizendo na prática? Eu posso ali, dentre boas empresas, e aí claro que isso é muito subjetivo, claro que todo mundo tem os seus critérios, mas ele disse entre boas empresas, comprar essas empresas apenas com base no indicador P dividido pelo VP, seria uma boa decisão de investimento? Veja, primeiro ponto, o que seria o PVP? É o indicador de valuation que mede a relação, a divisão entre o preço, que é a cotação da ação no mercado, dividido pelo valor patrimonial da ação. O que é o valor patrimonial da ação? É o patrimônio líquido da empresa. O valor patrimonial da ação é justamente o patrimônio líquido dividido pelo número de ações. Aí você chega no valor patrimonial da ação. O patrimônio líquido é o valor dos acionistas. É aquilo que é propriedade dos acionistas. Então, é uma divisão básica de valor de mercado pelo patrimônio líquido. Então veja que, teoricamente, quando você compra empresas abaixo do patrimônio líquido, que seria um PVP abaixo de 1, então você está comprando abaixo do patrimônio líquido, abaixo do que é o valor de propriedade dos acionistas, você está comprando com risco zero naquele exato momento, desde que esse patrimônio líquido esteja bem avaliado. Porque se tiver ali impairments, como ocorre na Uzi Minas, onde não há boa avaliação do patrimônio líquido, você não vai estar fazendo um bom negócio. Mas empresas que têm os seus ativos bem avaliados, os ativos que compõem ali o patrimônio líquido, você sim está comprando algo, entre aspas, de graça naquele momento. Mas acontece que o mercado, ele se antecipa, ele olha para o futuro, de tal modo que você nunca pode usar o PVP de forma isolada. Você tem que olhar o PVP em conjunto com o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Qual que é o retorno de lucro que aquela empresa está conseguindo na base desse patrimônio líquido? Então, se eu tenho um patrimônio líquido de 100 e um lucro de 10, 10 dividido por 100, você tem ali 10%. Esse seria um ROI de 10%. Então, olhe o PVP em conjunto com o ROI, que inclusive o ROI é o indicador favorito do Warren Buffett, porque é ele que mede a eficiência máxima da empresa. Quanto que ela consegue maximizar de lucros de acordo com a propriedade que os acionistas inseriram naquela empresa. Isso é importantíssimo. Então vamos aqui a um exemplo. No caso do Banco do Brasil, principal posição da carteira. O que nós temos aqui? PVP 0,84, ou seja, o patrimônio líquido hoje é maior do que o valor de mercado, que é o preço, cotação. Isso aqui é positivo? Sim, desde que o ROI seja compatível. E no caso dos bancos, o patrimônio líquido é muito bem avaliado. Eu diria que é a melhor avaliação que você vai ter de valor patrimonial. Agora vamos olhar aqui para o ROI. E aqui está o ROI. Em Banco do Brasil está indicando quase 20%. Esse aqui é um bom ROI? Primeiro, você tem que fazer uma análise comparativa. Os outros bancos, quais são os ROIs deles? Se você olhar para o último resultado trimestral do Bradesco, foi de 11%. Vários bancos estão conseguindo 15%. Só Itaú e Banco do Brasil, ROIs de 20%. Então sim, é um excelente ROI. Inclusive, o Warren Buffett procura ROIs que superem 15%. Esse seria o ideal
para o investidor. Então sim, temos um PVP abaixo de 1 com um ROI acima de 15, ou seja, esse seria um caso de compra. Por isso que eu disse para vocês anteriormente que você comprar Banco do Brasil até o valor patrimonial não é um mau negócio, até porque historicamente já falei para vocês, PVP aqui ó, de Banco do Brasil fica inclusive um pouco acima de 1. Portanto, respondendo a sua pergunta, sim, desde que você selecione boas empresas, e isso você tem que olhar de acordo com o ROI, faz sentido sim olhar o PVP para fazer compras. Mas só fica um alerta aqui, você tem que sim antes escolher essas boas empresas e não só comprar com base no PVP. O PVP pode ser apenas um setup, só ali um gatilho para você fazer a compra, como eu faço com VEG. No caso de VEG, eu uso o indicador do Peter Lynch PEG Ratio, que eu tenho maiores explicações lá na minha área de membros associado Mirai. Uma pergunta bem diferente aqui. Fazer giro dentro da própria empresa, por exemplo, ações preferenciais para ordinárias, ordinárias para preferencial, compensa? Vi um influenciador falando sobre isso. Bom, não sei qual é esse influenciador. De qualquer forma, vamos ver se realmente faz sentido fazer esse tipo de giro. Vamos pegar aqui um exemplo de ação da Klabin, em que você tem preferenciais, ordinárias, obviamente. Toda empresa tem que ter ações ordinárias, requisito obrigatório. E você ainda tem as units, que tem a finalzinho 11. O que ele está dizendo? Faz sentido primeiro eu comprar ordinárias e, se tiver ali um gatilho de compra ou de venda, eu vender a 3 para comprar a 4, ou primeiro eu compro a 4, vendo em determinado momento para comprar a 3. Faz sentido fazer esses movimentos, ou até com a 11? Veja, um primeiro ponto que você precisa olhar é o seguinte, não basta olhar diferença de cotação. KLBN3, 4,53. KLBN4, 4,52. Então você poderia pensar, nossa, temos diferença de preços aqui, entre 3 e 4. Vou comprar a 4 porque ela tende a se ajustar ao preço da 3. E aí depois eu vendo, compro a 3, se a 3 estiver no mesmo preço. E aí vou fazendo esse giro, quase que como uma arbitragem. É uma arbitragem em que eu fico trocando classes de ações de acordo com o preço. Veja que no caso de Klabin 3 e 4, a diferença é muito pequena. Então seria muito difícil você fazer isso com consistência. Agora vamos ver aqui o caso de Transmissão Paulista. A diferença é bem grande. TRPL 3 e a TRPL 4. TRPL 4, 25,52. TRPL3, R$ 33,00. Então faria sentido eu comprar a 4 aqui esperando uma valorização, algo do tipo, ou até mesmo um absurdo, entrar shorteado aqui. Então, por exemplo, long na 4 e short na 3, para a 3 se ajustar ao preço da 4, porque é isso que parece essa pergunta que ele me fez. Veja, por que existe essa diferença de preço entre a 3 e a 4? Motivo muito simples, quantidade de ações. Então, se você for aqui embaixo e olhar para a quantidade de ações para cada classe de ação, você vai perceber o seguinte. Você vai aqui, ó, número de papéis, e aqui você tem 258, vamos arredondar aqui, milhões de ações ordinárias e 400 milhões de ações preferenciais. Uma diferença bem grande. Dessa forma, considerando que o número total de papéis é de 658 milhões, a proporção é 60% do capital social são ações preferenciais de Transição Paulista e 40% do capital social são ações ordinárias da Transição Paulista. Portanto, pela lógica, pela quantidade de ações, como as ordinárias são mais escassas e representam 40% apenas do capital social, uma distância aí de 20%, 40 mais 20 ali, você tem uma diferença muito grande. Então, sem precisar fazer nenhuma conta, você já percebe que a ordinária precisa valer mais. Ela precisa valer mais porque ela tem uma proporção de 40% do capital social. Ela é mais escassa, além do fato de ter tag along também, o que daria maior valor para as ações. Portanto, o que você pode perceber aqui? Necessariamente, as ordinárias precisam valer mais do que as preferenciais. E é isso que acontece com Transmissão Paulista. E se houver uma oportunidade de arbitragem aqui, ela é muito pequena. Por isso não faz sentido você ficar fazendo isso. Então você compraria a preferencial contando com uma supervalorização? Não. Preferencial não tem tag along, então isso já dá uma depreciada nela. Além do fato de que tem essa diferença a título de proporção no capital social. Então, esse tipo de estratégia eu não vejo muito sentido para investidor de longo prazo. Talvez para trader ali tentando ganhar com arbitragem até poderia fazer sentido, mas de pouquíssimos centavos. Não é esse o objetivo do investidor de longo prazo. E uma última pergunta, essa aqui teve 2 ou 3, então o pessoal tá com dúvida a respeito disso. Fala um pouco sobre a Nucoin. Acha uma boa entrar nesse preço, nesse começo? Aí teve outro que falou que subiu 700%. Mas afinal de contas, o que seria essa Nucoin? Vale a pena entrar nesse projeto? Primeiro ponto, antecipo aqui para vocês que vocês sabem da minha opinião. Para mim, só o Bitcoin
efetivamente cumpre o propósito libertário e cumpre com a ideia do livro A Desestatização do Dinheiro, do Hayek, de que o mercado privado teria sua própria moeda ou moedas em concorrência com as moedas estatais. Só o Bitcoin cumpre com esse propósito. Mas vamos olhar aqui a Nucoin, já que há muitas dúvidas a respeito dela. E aqui está o light paper da Nucoin. Vamos olhar para que serve isso aqui. Já te antecipo que é um token que se utiliza ali da rede Polygon. Então vamos lá. O que é o Nucoin? É um utility token. Então, um token que tem alguma funcionalidade, alguma utilidade para o usuário, para quem compra, que permite aos clientes serem recompensados por usarem e engajarem as suas marcas favoritas dentro de uma rede de fidelidade. Além do Nubank, diferentes marcas, patrocinadores, poderão se juntar à rede de fidelidade. E aqui já fica um ponto interessante. A Nucoin, ela está sendo utilizada para atrair patrocinadores para o Nubank. Então, é uma forma que o Nubank encontrou para captar dinheiro para o próprio Nubank. Então, é uma forma de alavancagem do Nubank. Basicamente, você está investindo no Nubank através de um token do Nubank. O Nubank distribui esses tokens para os seus usuários, para quem usa cartão de crédito, tem algumas condições específicas. Você vai verificar também que esse token é completamente centralizado, inclusive só pode ser negociado nas plataformas do Nubank e você não pode fazer sua autocustódia com a Nucoin. Veja que aqui dentro do light paper, ele cita que a empresa tem mais de 8.000 funcionários espalhados em vários países, só denotando o quê? É para financiamento do Nubank, você está investindo no Nubank. Então, qual seria o fundamento do ecossistema da Nucoin? Simplesmente financiar o Nubank. É a mesma coisa que você comprar ações do Nubank. Então, não há um fundamento para investimento diretamente nessa Nucoin. Ela não tem um projeto em si, ela serve para o próprio Nubank. Ela não traz, portanto, nenhuma funcionalidade nova para o mercado de criptomoedas, para as finanças descentralizadas, de tal modo que é uma verdadeira shitcoin e para investimentos não serve de maneira nenhuma. Portanto, eu particularmente não vou colocar um centavo nisso aqui e na minha visão você deveria fazer o mesmo. E se você ainda não me segue no Instagram, já segue, deixa o link aqui embaixo para você fazer as suas perguntas e se quiser fazer consultoria de investimentos comigo, basta enviar uma mensagem no WhatsApp que eu deixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Invest, até o próximo vídeo, fui!